Formiga Responde é bom demais. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você ao nosso protocolo VAR. Se inscrever no canal, tocar na notificação, comentar o conteúdo, dar sugestão de tema, compartilhar o link no seu WhatsApp e nas suas redes sociais e, obviamente, esperar o conteúdo até o fim para dar um like e dar um dislike convicto. E o nosso programa de hoje é o quê? Formiga Responde, terceira edição. Muitas perguntas legais, foram quase 200. Ariel Girlândio. Qual foi a influência de Cruyff no futebol e de que forma ele mudou o jogo? Cruyff é a maior união de jogador e treinador da história do futebol mundial. A gente está falando de um cara aqui que nos anos 70 foi extremamente influente em campo, porque ninguém incorporou melhor as ideias do Rinus Michels como o Johan Cruyff, ou seja, só foi possível criar o Ajax dominante e a Holanda de 74, por exemplo, por conta do Cruyff, um cara que tinha enorme talento, elegância e consciência tática para trazer para dentro do campo as ideias do futebol total, que eram as ideias do Rinus Michels, aplicadas ao Ajax, aplicadas na Holanda. E o Cruyff nunca negou que se inspirou no Rinus Michels. O Cruyff é o cara responsável pelo primeiro título de Copa dos Campeões da Europa do Barcelona, um cara que criou o primeiro Dream Team do Barcelona com enorme valorização de posse de bola, marcação, pressão, toques curtos, os treinamentos em campo reduzido. Então o Cruyff revolucionou em campo e fora dele e mais, inspirou uma legião de técnicos. E aí a gente está falando de gente do calibre de Guardiola, de Pochettino, do próprio Jorge Jesus. São mais de 20 técnicos relevantes que passaram pelas mãos do Cruyff ou foram inspirados por ele. Natanael Batista pergunta: como é conviver com Ale Oliveira? Eu diria em uma palavra que é divertido, porque o Ale é, fora do ar, rigorosamente igual como é no ar. Ou seja, aquelas sacadas rápidas, engraçadas, ele faz com a câmera ligada ou com a câmera desligada. Assim, é impressionante a rapidez de raciocínio do Ale. Amanda Baense, você falou que a Champions League é melhor e mais legal que a Copa do Mundo, mas não falou qual a competição mais importante para a carreira de um jogador. Para mim, a Copa é mais importante. Para você, qual é? Eu acho que o mundo muda. Hoje, a Champions tem uma relevância absurda e os jogadores sonham em jogar essa competição, mas ainda há a visão de que a Copa do Mundo é o torneio mais importante. Não necessariamente o mais competitivo, não necessariamente o mais legal, mas acaba sendo o mais importante porque tem toda uma simbologia da disputa entre os países. É uma competição mais antiga, extremamente tradicional, ela é mais rara porque ela acontece de 4 em 4 anos. Então, com todas as comparações que a gente faz, ainda é muito difícil ganhar uma Copa do Mundo, ainda é muito especial para os jogadores, porque de fato a comunidade global está toda de olho durante um mês no mesmo evento. Martini Clash: você concorda que o calendário brasileiro seja igual ao calendário europeu? Gostaria do teste, como já foi feito, por exemplo, no Chile. Acho que seria muito bom para evitar choques, para evitar problemas no Campeonato Brasileiro, para facilitar a vida da seleção, por exemplo, e para a gente conseguir caminhar e até comercializar melhor o nosso produto fora do país. Porém, eu entendo que há vários entraves. Um deles chama-se Campeonato Estadual. Enquanto a gente não resolver essa situação, o calendário vai ficar sempre nessa novela de estica e puxa, alguém tem que perder aqui para ganhar ali, alguém vai ter que ceder. Alexandre Yoshida: como explicar para um saudosista que o futebol de hoje é melhor que o de antigamente? Eu acho que você precisa argumentar e mostrar hoje, por exemplo, que o índice de erro de passe ele é menor, que os caras hoje têm menos tempo para pensar e mesmo assim acertam mais, e que tudo hoje no futebol ele é mais difícil, porque ele é mais atlético, ele é mais competitivo e mesmo assim, com a evolução dos sistemas táticos, de toda a preparação, você precisa ter um índice de acerto lá em cima, senão você não vai ganhar. Hoje, os caras têm um índice de cobrança que é enorme, eles são vistos muito mais vezes do que eram antigamente. É um grande Big Brother para essa galera, então você precisa argumentar com esse cara, é difícil e às vezes você precisa comparar e lembrar que na época que ele está dizendo que era boa, muita gente dizia naquele contexto que era ruim. Aí você mostra recorte de jornal, pega reportagem de TV, que você vai facilmente desconstruir algumas verdades que o cara tem
pela memória afetiva. Nildo Neto, qual a sua opinião a respeito de políticos nacionais estarem entregando taças, participando de festa de títulos e tal? Olha, não é novo e eu entendo que os caras misturam porque ali é um lugar, é um momento populista, né, de holofotes. Então os políticos que vivem disso gostam de aparecer nesses momentos, né? São fotos, são filmagens, enfim, o momento fica eternizado, é um momento de conquista. Então o cara acaba indo no vácuo da conquista de um clube ou de uma seleção, enfim. Mas isso não é novo. Forever Soccer FC. Qual o melhor treinador brasileiro que você já viu? Eu vou falar aqui que o grande treinador que marcou a minha infância e início da adolescência foi o Tele Santana, campeão de tudo com o São Paulo, né? Campeão mundial, enfim, campeão brasileiro. Ali era um time extremamente divertido de ver jogar, porém eu peguei pouco do Tele, porque o Tele, logo depois da era São Paulo, ele acaba se retirando do futebol ali 3, 4 anos depois. Então eu acabei pegando pouco de quem eu pude acompanhar a carreira mais tempo e de fato quase todos os times no seu auge foram encantadores ou eram muito divertidos de ver jogar. Foi o Vanderlei Luxemburgo, é um nome polêmico, é um cara que hoje talvez tenha estagnado nas ideias, tenha parado de evoluir, porém foi um cara que formou, dos times que eu vi jogar, assim, eu vou lembrar, 10 times do Brasil que me marcaram, metade, se bobear, vai ter sido do Luxemburgo, porque o Palmeiras dele era fortíssimo, o Corinthians dele era fortíssimo, o Santos dele foi muito bom de ver jogar em 2004, Cruzeiro em 2003 nem se fala, era um negócio absurdo, né? Para mim o grande time da era dos pontos corridos. Breno Rocha, Formiga, ele pergunta, Ronaldo Fenômeno é melhor e maior que Cristiano Ronaldo e Messi? Olha, acho que melhor não, maior por enquanto ainda, mas quando pararem, acho que Cristiano Ronaldo e Messi serão maiores que o Ronaldo Fenômeno, até porque o momento do futebol é outro, assim, mesmo sem a Copa do Mundo, eu acho que esses caras vão ter uma relevância do domínio de uma era que o Ronaldo, por exemplo, não teve, né? Até por conta das lesões, por mais que Ronaldo e Zidane tenham polarizado durante muito tempo a disputa de prêmio de melhor do mundo. E se o Ronaldo não se machuca, eu duvido muito que Rivaldo e Figo tivessem sido eleitos melhor jogador do mundo, só para citar um exemplo. Mas o fato é, o Cristiano Ronaldo, qual é o papel do Cristiano? Fazer gols. Qual era o papel do Ronaldo? Fazer gols. O Cristiano faz isso muito mais constantemente do que o Ronaldo. E aí você fala, poxa, mas aí teve a lesão. Aí é um si que é difícil a gente colocar no debate, né? Me encantava muito ver o Ronaldo jogar, inclusive já fiz algumas comparações de Ronaldo com o Romário, mas com o Messi eu acho que não há nem comparação. O Messi vai ser maior e melhor do que o Ronaldo, inclusive hoje se coloca o Messi em discussão de melhor da história, isso, aquilo, outro, e aí fica uma coisa muito de você achar ou não achar, mas o fato é que esse debate existe, e o Cristiano Ronaldo briga para ser talvez o melhor ou um dos grandes europeus de todos os tempos. Eu acho que é questão de alguns períodos, até eles pararem, por exemplo, para eles aumentarem de tamanho, porque enquanto os caras estão jogando, é uma coisa, quando eles param, automaticamente a relevância deles se multiplica, né? Eliezer Pereira, como você reagiu ao saber que o canal de TV do Esporte Interativo sairia do ar? Bem, foi profissionalmente o dia mais difícil da minha carreira, pessoalmente um dos dias mais difíceis também da minha carreira, mas no dia eu já sabia que eu seguiria, então assim, você teve um sentimento rápido, de alívio, só que isso não conseguia se sobrepor ao sentimento de tristeza por você ver um sonho ali que estava mudando, né? Era um sonho que estava migrando para fundir com outras situações. Era um sonho de muita gente que estava ficando pelo meio do caminho, né? Porque eu vi muitos amigos saírem, eu vi muita gente que tinha ali como vida ir embora. Então, de fato, foi difícil em todos os aspectos, no aspecto pessoal, no aspecto profissional. De fato, foi um dia muito marcante, assim, é um dia que eu ainda lembro várias vezes, é difícil dizer que aquele dia passou. Marcos Tristão, sou brasileiro e faz mais de 10 anos que não torço para a seleção. Ele gosta da seleção alemã. E aí ele fala, sempre fui repreendido por isso. E queria saber se há mesmo um problema em preferir outra seleção em vez da brasileira. Acho que não tem problema nenhum, já gravei polêmicas vazias sobre isso. Acho que é um sentimento que cresce cada vez mais, porque as pessoas elas ficam cada vez mais ligadas
a jogadores e não a seleções. Então o cara às vezes se pega torcendo para Portugal porque gosta do Cristiano, se pega torcendo para Argentina porque gosta do Messi, se pega torcendo para Suécia porque gosta do Ibra, ou se pega torcendo para o Uruguai porque gosta do Suárez. Isso é um sentimento, inclusive já tem pesquisa mostrando da individualização do esporte, mas é um sentimento, acho, genuíno. Você tem às vezes raízes alemãs, raízes italianas, argentinas, enfim, um familiar, uma visita, algo marcante que aconteceu, e aí você acaba migrando a sua torcida para ali. Não dá para condenar por isso, mas de fato vai ser zoado, vai ouvir, vai ser repreendido, mas eu acho um patrulhamento ruim, né? Porque você pode, futebol é uma relação de simpatia, é uma relação cultural, de gostar de um jeito de jogar ou não. Às vezes tem gente que não consegue separar o momento que o país vive da seleção, então quando tá chateado com determinada situação, acaba misturando as coisas e falando, cara, eu não consigo torcer para essa galera, ou não consigo torcer para esse técnico ou para esse jogador em específico. Então assim, na boa, não vejo problema nenhum. Rodolfo Gonçalves: você acha que há uma tendência da polarização no futebol brasileiro dos clubes Flamengo e Palmeiras? Acho que não. A questão do dinheiro, acho que não vai criar essa polarização, achar que a gente vai ter Real Madrid e Barcelona aqui, porque historicamente sempre algumas equipes ganharam mais do que as outras e nem por isso criaram dinastias de dominar o futebol de uma maneira que era inatingível. Então a gente está vendo aí, por exemplo, o Flamengo com toda essa grana ainda deve ao seu torcedor títulos do tamanho desse dinheiro. O Palmeiras ainda é cobrado por conta de Libertadores ou por conta de repetir o mesmo desempenho de um ano para o outro, por mais que esteja ali sempre brigando. Mas você tem equipes que já ganharam títulos importantes e ganhando menos. Por exemplo, o Grêmio, o Cruzeiro e por aí vai. Então eu não consigo enxergar, pelo modelo que é o futebol brasileiro, que está sempre perdendo peça, que é muito inconstante na questão dos trabalhos, sempre perde treinador, muda aqui, muda acolá. É um jogo muito político também, eu não consigo ver o dinheiro sendo a única solução. Otávio da Costa: gostaria de saber sua opinião sobre qual o posicionamento da CBF e demais instituições devem tomar para combater a homofobia e racismo nos estádios. Bem, eu acho que as organizações hoje, ela tem por obrigação seguir cumprindo cada vez mais os estatutos, a legislação, punindo os clubes que têm os seus torcedores envolvidos com isso. O que aconteceu com o Grêmio, muita gente pode achar que é injustiça, porém você só tem mudança de chave, muitas vezes sendo radical, e aí o torcedor de fato sente ali quando o calo aperta no seu sapato. Eu não vejo outra forma que não aumentar cada vez mais as campanhas, bater nessa tecla sempre como a UEFA bate. Os episódios lá acontecem, mas eles são punidos, eles estão sempre sendo monitorados. A UEFA se posiciona na camisa, com as entidades, nas campanhas, sempre falando do respect, sempre falando do não ao racismo. Enfim, isso é importante que a sociedade discuta e entenda que sim, ele existe, que não é mimimi, que ele está aí, e as entidades têm que tomar essa voz, porque senão as pessoas vão ficar falando, isso é besteira, isso é minoria, isso não, isso acontece e tem que ser combatido. Então acho que punição e conscientização são os únicos caminhos. Paulo Guerreiro: Formiga, como fica o lado do torcedor, dos jornalistas, vendo de perto o que acontece nos bastidores do futebol? De fato, quando você se aproxima de qualquer objeto, muitas vezes perde o encanto, né? Então você vê o jogador, às vezes, que joga mais pelo contrato do que pelo compromisso, o dirigente que está ali por uma jogada política ou por vaidade, o torcedor que ao invés de ser um apaixonado acaba tendo um interesse no dia a dia do clube, o torcedor que às vezes é violento em excesso. Você recebe muita mensagem tóxica, né? De ódio, de xingamento, disso, daquilo. Então assim, às vezes você tem que ver um jogo que não é o que você preferia ver, que você queria estar vendo o outro, mas o trabalho te obriga. A logística de chegar a um estádio muito cedo e sair muito tarde, deixa de ser um programa que é entretenimento, passa a ser trabalho. Então nas suas horas de folga você podia estar se divertindo, estar vendo o jogo, e isso vai minando um pouco a relação. Você precisa lembrar todo dia que você é um privilegiado por trabalhar com algo que apaixona tanta gente queria estar no seu lugar. Então é um exercício que eu faço toda vez que eu fico em dúvida, é um exercício que eu faço toda vez que está cansativo, porque sim, eu me considero um privilegiado, assim, é uma posição rara, não é todo mundo que tem, muita gente gostaria de estar no meu lugar, então eu preciso honrar isso. E se eu estou aqui, tem muita gente que não está, mas que queria estar. Então, em respeito a esses e aos que me escutam, que me leem e tal, eu preciso estar sempre lembrando, cara, isso aqui é uma honra fodida, e eu não posso ser negligente com esse lugar onde eu estou, porque tem muita gente também que fala em mérito, foi pro seu mérito, e eu sempre falo, cara, eu estudei num bom colégio, tive acesso a uma boa faculdade, sempre tive bons contatos. Tem mérito? Tem, porque eu acho que eu faço um trabalho legal, mas tem muita sorte também de eu ter todas as ferramentas para conseguir um bom lugar na minha profissão. Podia não ser aqui, mas podia ser em outro lugar. Então assim, dar certo, entre aspas, é meio que obrigação, tendo em vista
todas as ferramentas que eu tive na minha vida. Agora, se eu for ver outras pessoas que não têm tanto acesso às coisas, essas pessoas darem certo, elas são heróis, porque elas não tiveram o mesmo caminho que eu tive. O meu caminho foi fácil, relativamente, né? O caminho de outros não é, tem muito mais curvas do que o meu. Então, às vezes eu de fato penso o quanto é difícil trabalhar com futebol, mas também o quanto é prazeroso. E esse lado prazeroso tem que prevalecer. Acabou. Formiga Responde, edição de número 3, chegando ao fim, reforçando a sua inscrição, a sua notificação, e aí depois você faz o que você quiser, né? Dá o like, dá o dislike, comenta, compartilha e volte sempre. Um abraço.